Vamos falar um pouquinho de Raizen. Você conhece essa empresa? E nesse momento você já deve estar pensando assim: ah, não, Igor, para. Raizen é a Raiz 4, uma empresa que perdeu 90% do seu valor desde o IPO em 2021. Não vou perder tempo com essa empresa. Cara, acho que vale a pena. Vale a pena estudar tudo na B3. Sabe por quê? Para no momento certo você poder tomar uma decisão correta de comprar ou não. Eu estudei a Raiz 4 e parte do meu estudo eu vou divulgar hoje nesse vídeo e o resto, a tese mesmo, entender o negócio nas minúcias, eu estou preparando um artigo para colocar no meu site. Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para fortalecer o canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Raizen, né? A Raizen é uma empresa que hoje vale menos de R$ 1, algo em torno de 80 centavos a ação. E aí, praticamente, investidor nenhum gosta desse tipo de ação. Mas eu particularmente acho que nós temos que estudar todas as empresas da B3. Às vezes a gente acha alguma coisa meio escondidinha, né? Aquelas ações que o mercado esquece. Mas bora lá, vamos lá. Para analisar a Raizen, eu estou utilizando a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E quando a gente pega o último balancete disponível, que no caso é do segundo trimestre de 2025, só lembrando, a periodicidade do balanço da Raizen é diferente. O ano fiscal dela termina em março, não em dezembro, né? Então esse é o balancete mais atualizado possível. Nós percebemos uma empresa que tem uma estrutura financeira adequada, sólida, tem um capital de giro forte, estimado em 25 bilhões de reais. E com esses 25 bilhões de reais, cara, ela financia a necessidade de capital de giro dela, que bate aí praticamente os 18 bilhões de reais e ainda sobra um dinheiro. Então, sobre o ponto de vista inicial da análise dinâmica de balanços, é uma empresa que não tem problema de liquidez, é uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida. Mas todos nós sabemos que a Raizen vem passando por graves problemas financeiros, né? E esses problemas, eles são decorrentes do seu alto endividamento. E é por isso, meu amigo, que a análise dinâmica não para aqui, né? Se a análise dinâmica parasse neste momento, ela estaria totalmente equivocada. É uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida no momento, mas nós precisamos abrir a composição de cada um desses três indicadores para ver os detalhes. Bora lá! E vamos começar pelo saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria ele é composto por apenas três contas, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos e financiamentos também de curto prazo. Somente aquelas contas de mais alta liquidez. E o que a gente percebe quando nós analisamos a composição do saldo de tesouraria? Nós percebemos que sim, é uma empresa que tem um empréstimo robusto, né, no curto prazo. Aqui no mouse, praticamente 9,5 bilhões de reais. Mas é uma empresa que tem praticamente 18 bilhões de reais em tesouraria. Então ela poderia pegar esses 18 bi, pagava os 9 bilhões e ainda sobraria aqui algo em torno de 8, 9 bilhões de reais. Então logo de cara eu falo o seguinte, a liquidez da Raizen não vem de suas operações financeiras de curto prazo. Ela vem das contas estratégicas do capital de giro ou da boa gestão da necessidade do capital de giro. Sobre o aspecto da administração do saldo de tesouraria, é uma empresa adequada. Me assusta esse volume de empréstimos de curto prazo, né? Aparentemente, eles me soam desnecessários. Mas como a Raizen ela é uma empresa endividada, que tem aí um case bem complicado, é uma empresa que não pode ficar somente confiando no que ela tem de empréstimo de longo prazo, né? Crises de liquidez existem, né? Então ela tem que ter uma administração bem conservadora, ela tem que ter um caixa bem robusto, bem tranquilo, né? Porque se acontecer alguma coisa, ela não vai perder a sua liquidez, né? Você conhece o site Tsumoney?
No site, a parte para assinantes, eu vou estar dividindo com vocês a minha watchlist, ou seja, a minha lista de observação das melhores ações de crescimento, de ações internacionais e de ações de dividendos. Com base nessas três watchlists, eu monto a minha carteira de investimentos para 2026, que hoje tem mais ou menos umas 21 ações. Na parte de assinantes, eu também vou divulgar estudos mais detalhados sobre empresas da B3, ok? E vou divulgar também as minhas operações de swing trade. São poucas operações de swing trade, mas às vezes a oportunidade passa e a gente tem que dar uma melhorada na rentabilidade do ano. Me ajude a construir o maior e melhor site de educação financeira e de análise de ações da B3. Vai ser um prazer nós caminharmos juntos nessa aventura. E além disso, quem for assinante vai ter canal aberto de comunicação comigo, por e-mail, por WhatsApp. Bora pro vídeo. Quando nós analisamos a necessidade do capital de giro da Raizen, também é bem tranquilo. Ao longo destes anos, a receita saiu de 100 bilhões, cara, e bateu 255 bilhões de reais no ano passado, em 2024. Né? Uma gigante, né? Uma empresa que faturou 255 bilhões de reais. Houve um crescimento aqui de 153%. Mas a necessidade de capital de giro ao longo desses anos, ela não cresceu, cara. Ela ficou até negativa. Ela cresceu de forma negativa. Ela saiu de 1,2 bi e bateu 645 milhões de reais. Então é uma empresa que faz uma boa gestão da sua necessidade do capital de giro. Tá? Não tem nada assim muito relevante para a gente discutir sob o ponto de vista das contas operacionais. É uma empresa com uma boa gestão do seu ciclo financeiro, do seu ciclo operacional e da sua necessidade do capital de giro. Até agora tudo muito tranquilo, mas vamos pôr um pouquinho de pimenta nesse caldeirão, né? E vamos começar pelo capital de giro. O capital de giro da empresa hoje ele é gigantesco. Em 2025 está batendo aí os seus 25 bilhões de reais. É um capital de giro que lá em 2019 era de 1,4 bi e hoje ele é de 25 bilhões de reais. Né? Houve um crescimento estratosférico do capital de giro da empresa. Quando nós analisamos a composição desse capital de giro, a gente já começa a entender aí quais são os problemas da Raizen. Ao longo desses anos, de 2019 até 2025, aqui no mouse, a conta de imobilizado da empresa saiu de 7 bi e bateu 48 bilhões de reais, tá? Ou seja, ao longo desses anos ela fez investimentos na ordem de 41,7 mais 1,2 de investimentos mesmo. Então, ou seja, ao longo desses anos aqui são praticamente 44 bilhões de reais de dinheiro, de recursos aplicados no seu imobilizado. 44 bi, é muita grana, né? E a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: quem financiou isso? De onde que veio esse dinheiro? E quando a gente abre a conta do passivo, né, o bloco das contas não cíclicas, né, são essas contas que financiam os investimentos da empresa, nós vamos perceber que os empréstimos e financiamentos ao longo desses anos cresceram de 7 para 61 bilhões de reais, ou seja, cresceram em praticamente 55 bi. Né? Então, se é uma empresa que investiu aqui uns 44, 45 bilhões de reais no seu imobilizado, né, e nos seus investimentos, na sua estrutura fixa, esses investimentos foram financiados majoritariamente por capital de terceiros, empréstimos de longo prazo. Né? E aí você me pergunta, mas Igor, é uma empresa que não aumentou seu capital social? Como é que está o lucro? Como é que foi a situação? Cara, até que sim, né? O capital social da empresa, ele cresceu muito em função do IPO em 2021, né? De 2019 para cá, ele teve uma variação aqui de praticamente 5 bilhões de reais. Tem algumas reservinhas também de lucro anteriores ao ano de 2023, que foram acumuladas, né? Isso aqui dá mais ou menos uns 10 bilhões de reais. Mas o que é claro é o seguinte, essa estrutura de capital de giro da empresa cresceu de forma muito grande em função do endividamento, ok? E esse mesmo endividamento é que tem financiado o escalonamento da operação da Raizen no Brasil.
é o endividamento aqui de 55 bilhões de reais que financiou os investimentos de aproximadamente 45 bilhões de reais líquidos, tá? E mais uma coisa, se você duvida disso, existe um indicador chamado Índice de Financiamento das Fontes de Capital Oneroso, né? Lá pelos idos de 2019, a cada real de capital de giro, 42 centavos, 42%, eram financiados com capital de terceiros. Hoje, em 2025, praticamente 70% aqui no mouse, tá? 70% do seu capital de giro das fontes de financiamento são financiadas com empréstimos onerosos, né, capital de terceiros, ok? Beleza? O recado que fica é esse, é uma empresa que investiu muito, 45 bi, mas esse investimento foi feito com dinheiro dos outros. E quando nós abrimos o endividamento da empresa, nós percebemos que ele está bem alinhadinho com o perfil do capital de giro da companhia. A Raízen é uma empresa que possui uma dívida líquida de 60 bilhões de reais, cara. Dívida líquida, tá? A dívida bruta tá batendo aí praticamente 80 bi, mas a dívida líquida é de 60 bilhões de reais. É uma empresa endividada? Sim, meu amigo, ela é uma empresa endividada. E para isso, quem me ajuda a responder essa pergunta é o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né? Que em 2024 bateu praticamente 11 vezes. Ou seja, a Raízen precisaria pegar 11 anos, né? 11 anos de 100% do seu EBIT de 4,3 bilhões de reais para pagar a sua dívida líquida, ok? Só que a nossa querida Raízen é uma empresa endividada. Então esse indicador aqui, dívida líquida dividido pelo EBIT, ele é até, vamos dizer aqui, estimado de uma forma muito positiva para a companhia, né? A Raízen, em 2024, deixou na mesa 7,5 bilhão de reais de resultado financeiro negativo. Ou seja, esse dinheiro aqui, cara, é juros pagos, é despesas financeiras pagas que foram superiores às receitas financeiras em 7,5 bilhões de reais. Agora, em 2025, ela está com um número de 4,8 bi, quase 5 para dois trimestres, né? Então, esse número vai chegar facilmente aos 10 bilhões de reais, né? Nunca é demais lembrar que a Raízen é uma gigante, né? O faturamento dela, como a gente já pôde olhar, aí chega aí algo em torno aí de seus 250 bilhões de reais, né? Em relação à performance operacional, eu gosto de analisar aqui 4 grandes indicadores. Faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido, né? Vamos lá, faturamento é uma gigante. A empresa saiu de 100 bi e está batendo 255 bilhões de reais. Meu amigo, uma coisa é você dobrar o faturamento, né? Sair de um faturamento pequeno de 10 e ir para 20, né? A base é pequena. Mas a base da Raízen em 2019 já era gigantesca, eram 100 bilhões e agora é 255 bi. Então isso é muito difícil, né? A base fica muito alta, né? Beleza? CMV, uma empresa com CMV alto na faixa dos 95%, né? Bem caro. EBIT, se tudo der certo nos anos bons, é uma empresa que vai te entregar um EBIT aí entre 3% e 4%. Essa foi a realidade da empresa dos anos de 2019 a 2023. Em 2024, a empresa amargou um EBIT bem baixinho na faixa dos 2%. Agora, em 2025, está zerada, né? Mas a gente tem que esperar andar um pouquinho mais no ano, né? No caso da Raízen, o ano fiscal dela termina em março, né, de 2026, então ainda falta a divulgação de 2 trimestres. O que salta aos olhos, meus queridos, é a questão do resultado financeiro da empresa, né? Observem essa linha vermelha aqui, como ela vem crescendo. Saiu de 700, foi para 400, 2 bi, 5 bilhões negativo, 6,3, 7,5 negativo. Em 2025 vai bater 10 bilhões. Isso nada mais é do que a consequência do endividamento brutal da Raízen, né? E esse endividamento, ele é muito cruel, porque ele consome o EBIT praticamente inteiro. Praticamente não, né? Consome muito mais. Observe em 2024, a empresa ela deixou um EBIT de 4,3, mas como ela teve um resultado financeiro negativo de 7,5, o lucro líquido, né, não existiu, a empresa deu um prejuízo de 4,2 bilhões de reais. Para 2025,
as despesas financeiras, o resultado financeiro vai ser maior ainda. É uma empresa que vai deixar algo em torno de 10 bilhões no mercado financeiro, né? E aí é uma empresa que vai amargar um prejuízo estratosférico em 2025, né? Dá para perceber que é aquilo que eu falo sempre, é o mantra do canal, né? Empresas de EBIT baixo não podem ser endividadas. E a Raízen é isso, ela tem uma boa estrutura de capital, mas essa estrutura de capital ela é ilusória, né? Por quê? Porque quem dá liquidez para a empresa são os empréstimos e financiamentos, este mesmo empréstimo e financiamento que asfixia a empresa sob o ponto de vista operacional. Então, assim, sob o ponto de vista do business, é até um negócio legal, mas é uma empresa que está passando por sérios problemas econômico-financeiros em virtude dos investimentos que ela fez. Acho que a dona Raízen errou a mão aí no volume de investimentos, né? Existem algumas empresas, existem algumas pessoas que são sempre mais acanhadas, mais retraídas, né? E existem pessoas e empresas que também, assim, o céu é o limite. Esse é o problema da Raiz. Essa é a virtude da Raiz. A Raízen sempre quis ser a maior fabricante de etanol do mundo, e de fato ela é. E hoje ela tem um outro sonho que tornou viabilidade, né? Viabilizar o etanol de segunda geração. E hoje ela é, cara, o único fabricante de etanol de segunda geração com escala global, né? Com viabilidade operacional. Quer saber um pouquinho sobre o que é etanol de segunda geração? Mais para frente eu vou falar. Mas então, esse grande sonho da Raízen tem um custo. E esse custo é endividamento de longo prazo, endividamento de curto prazo. A Raízen tem um endividamento gigante. E isso vai trazer uma consequência muito séria para a Raízen. Agora, em 2025, pode escrever, ela vai deixar na mesa aproximadamente 10 bilhões de reais de resultado financeiro negativo. E aí o que acontece? A Raízen tem um outro probleminha, né? Ela é uma empresa de EBIT baixo. Se tudo der certo, na faixa de 3 a 4%, né? E aí, vamos pegar o ano de 2024 como exemplo. Em 2024, ela gerou um EBIT mais ou menos de 4,5 bi. Em 2025, em virtude das características do momento da commodity hoje no mercado internacional, esse EBIT vai ser um pouco mais baixo, né? Mas o resultado financeiro é de 10. Mas vamos lá. Imagine que ela gere um EBIT de 4,5, 5 bilhões de reais, tá? Beleza? O seu resultado financeiro é de 10 bilhões de reais negativo. Então, ou seja, se tudo der muito certo para a Raízen, em 2025 ela deve apresentar um novo prejuízo de 5 bilhões de reais, né? Daí para cima, eu estou cortando de forma conservadora a fatia do bolo, né? Então a Raízen, o problema da Raízen é esse, uma empresa que tem um sonho muito grande, um belo sonho, um negócio, né, conceitualmente muito legal. Esse etanol de segunda geração que fez com que a empresa se endividasse. Ele já tem venda garantida na Europa com um preço adicional, né, um prêmio sobre o etanol normal, mas tem um custo, cara. O custo foi o endividamento, e esse endividamento associado à característica do negócio da Raízen, de uma distribuidora, né, fez com que a situação da companhia não ficasse tão adequada assim. Então é uma empresa que hoje ela é extremamente endividada, e eu não vejo horizonte, rearranjo de capital com as peças que existem na mesa hoje disponíveis, né, para equacionar essa companhia. Muito se fala em um aporte aí de 10 bilhões de reais que a Cosan mais a Shell vão fazer na Raízen, né? Mas assim, cara, 10 bilhões é o que ela vai pagar de resultado financeiro, déficit financeiro negativo em 2025. Isso não resolve o problema, né? O negócio da Raízen realmente é escalonar a operação, é começar a dar resultados efetivamente, né? O que o mercado quer, o que é necessário para a Raízen é o quê? Que essas plantas que ela investiu em etanol de segunda geração comecem a trazer dinheiro, e que esse dinheiro venha para a mesa, e que esse endividamento ele diminua. Sim,
se necessário com aporte de capital novo, com diluição de minoritário, né, mais uma vez, minoritário de raiz 4, né, porque raiz 3 é 100% controlada pela Shell ou pela própria Cosan. Então, assim, é necessário, vai ter diluição de capital, vai ter lançamento de debêntures conversíveis, alguma coisa a nível de estrutura de capital vai ser feita, mas isso não é suficiente. O que a Raiz tem que fazer é colocar resultado operacional positivo na mesa. E aí, meu querido, esse caminho é muito longo, né? Porque é uma empresa de EBIT baixo, né? É uma empresa que, se tudo der certo, vai deixar aí um lucro líquido na faixa de 1, 2, 3%. Mas é claro que quando eu falo que a Raizen possui um EBIT aí na faixa de 4%, e se tudo der certo, um lucro líquido de 2%, essas duas métricas são construídas de acordo com a realidade anterior a esse investimento faraônico que a Raizen está fazendo no etanol de segunda geração. Eu acredito que a partir do momento que o ramp-up, que essas empresas, que essas usinas comecem a colocar resultado na mesa, o EBIT da Raizen vai aumentar, né? E o lucro líquido vai aumentar. Mas vai aumentar em quanto? Essa que é a pergunta, né? O etanol de segunda geração, ele é muito interessante, e eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu vou fazer um texto e vou colocar no meu site, depois você vai lá e lê, um texto muito mais detalhado, né? Mas esse etanol de segunda geração, ele tem duas características interessantes. Em primeiro lugar, é uma demanda garantida nos Estados Unidos e na Europa, porque eles vão pegar esse etanol para misturar com outros combustíveis fósseis para conseguir entregar um combustível com mais eficiência, tanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista de carbono. Essa pegada aí da sustentabilidade, né? E aí o que acontece? Como todo mundo quer esse etanol de segunda geração, que ele é ecologicamente mais correto, mais sustentável, esse etanol ele tem um prêmio que pode chegar até 50% do preço normal do etanol, né? E aí, cara, além de você ter essas duas vantagens, que a primeira é a garantia de demanda, a segunda é um preço melhor, esse etanol ele vai ser exportado e aí você tem receita em dólar. E aí você começa a chegar naquele cenário ideal, que é custo em real e receita em dólar. Esse é o melhor dos mundos, né? Esse é o mundo da Vale, por exemplo, né? Custo em real, receita em dólar. A gente tem que evitar o contrário, é a situação, por exemplo, das empresas aéreas, né? Que é receita em real e custo em dólar. Mas, enfim, vai acontecer uma modificação da estrutura de resultado da companhia a partir do momento que essas usinas de etanol de segunda geração comecem a entregar melhores resultados, comecem realmente a entregar faturamento, lucro líquido, esse tipo de coisa. Isso vai acontecer, cara. A grande dúvida, a grande pergunta que tinha da viabilidade técnica, isso ficou para trás. Realmente, na história mundial, já tiveram outros grandes grupos que tentaram fazer investimentos no etanol de segunda geração e deu errado. Mas a Raizen não, ela conseguiu viabilizar esse projeto sob o ponto de vista técnico, a Raizen conseguiu dar viabilidade à escala da produção do etanol de segunda geração, e agora a discussão é o seguinte, eu não estou discutindo mais se é viável ou não, estou discutindo quanto que vai entrar no caixa de EBIT, o que essa empresa vai deixar de dinheiro, né? Principalmente porque é uma empresa endividada. Então o case da Raizen, ele é muito interessante, né? Vale a pena estudar, e é por isso que eu fiz esse vídeo, e é por isso que eu fiz um texto, que eu estou estudando muito mais sobre essa questão. E é lógico que eu não consigo expressar tudo num vídeo de 20 minutos, mas no texto vai dar. Mas enfim, é incontroverso que quando essas usinas de etanol de segunda geração que a Raizen construiu e está construindo, quando essas empresas começarem a colocar a sua capacidade de 100%, transformar projeto em dinheiro, a Raizen vai mudar. Ela vai sair de um EBIT aí da faixa de 3, 4% e provavelmente vai para um EBIT aí na faixa de 6, 7%. Um lucro líquido de 2 vai para um lucro líquido de 3 ou 4, né? O que existe hoje, meu amigo, não é uma discussão sobre a viabilidade do projeto. O projeto ele é viável. Sob o ponto de vista técnico, todas as interrogações, os questionamentos já foram ultrapassados, né?
O que existe hoje é a seguinte pergunta. Tá, beleza. Você conseguiu ser a maior empresa de etanol do mundo. Você conseguiu viabilizar o etanol de segunda geração. Mas eu quero saber quando o dinheiro vai começar a entrar no caixa. Quando o acionista vai parar de sofrer e vai começar a ter lucro, né? O que importa é isso, a gente investe em empresas da B3 para ter lucro. No caso da Raízen, cara, ainda tem mais um detalhe, né? Tu sabe que o que existe de ação em comercialização na B3 é a Raiz 4, que são as ações preferenciais, né? As ordinárias, aquelas que controlam a companhia mesmo, 50% é Shell, 50% é Cosan. Então, nós que investimos na Raízen, né? A Raízen vê esses investidores como fonte de recurso, nada além disso. Então é justo, né? Se ela vê o investidor da Raiz 4 como fonte de financiamento, é justo que o investidor veja a Raízen como uma empresa que precisa gerar resultado, precisa colocar dinheiro na mesa. Tem um negócio interessante de margem baixa, mas que passou por um momento de reinventar o negócio. Tem grandes possibilidades desse negócio reverter nos próximos anos, mas ela precisa começar a entregar resultados. É isso que importa para o investidor. Tu quer saber mais sobre esse caso sensacional da Raízen? Eu vou divulgar no meu canal tsumoney.com.br um texto, um artigo um pouquinho maior, vai dar aí umas 3.000 palavras, né? Falando um pouquinho sobre o case de investimento da Raízen, né? No momento eu acho uma empresa um pouco complicada para investir. O risco é muito alto, mas é uma empresa para acompanhar, cara, tá? Porque é uma ação que vale 80 centavos e quando ela começar a entregar resultado, se ela resolver esse problema do capital, né, do endividamento, né, de fazer outra diluição dos minoritários, botar dinheiro novo, tal, essas empresas, essas usinas começarem a funcionar, essa ação ela vai sair de 80 centavos, cara, né? Com certeza absoluta. Então, assim, existe uma possibilidade de valorização, né, nesse papel, porque o negócio ele é interessante. Conceitualmente ele é interessante. Não estou falando para tu comprar não, tá, cara? Até acho que hoje a 80 centavos, apesar de ela ser uma ação tostão que não vale nada, o risco é muito alto, né? De 80 centavos ela pode ir para 40 centavos, para 30 centavos, aí tá, depois vai fazer, vai se juntar com outras lá, vai subir o valor, mas assim, a nível de valorização, não percebo nada relevante agora. Eu percebo quando os resultados começarem a entrar na mesa. O investidor da Raízen vai continuar sofrendo, né? Beleza? Vai continuar sofrendo. Para você que não é investidor, fica atento que em algum momento vai ser uma grande oportunidade de compra. Por isso, eu acho que compensa você estudar bastante sobre a Raízen para no momento certo comprar, que não é agora, ok? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Eu, de alguma forma, trouxe alguma informação para vocês? As informações complementares eu vou colocar no site. Vai ser de livre acesso para todo mundo, tá? Beleza? Vai ser free. Lá eu vou discutir um pouquinho mais. Mas, se de alguma forma eu trouxe alguma informação adicional para vocês, já vale o like, né? Beleza? Bota o like aí para me ajudar a fortalecer o canal. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.